Bem, irmão, vou resumir só a questão da palavra, que tem duas conotações, tanto no judaísmo como no cristianismo, duas visões distintas entre a palavra Messias, no contexto de Isaías. Tem muitos teólogos que defendem que Isaías é um resumo geral da Bíblia, no contexto que nós teologicamente vivemos, dividido. E também é um livro escrito que relata muito sobre o Messias. E no meu foco, no capítulo 9, versículo 6, ele apresenta Jesus como Messias, como uma forma mais liberal, não tradicional, mais voltada para o judaísmo, que esse Cristo, como se fosse um Cristo, era seu reino na terra, que um filho ia nascer. E nós vemos também outra visão, a visão mais tradicional, que crê que aquele filho ia nascer realmente naquele período, ou naquele contexto histórico que estava acontecendo do filho, que talvez seria o Manuel que ia nascer, que realmente seria aquele filho. E também vemos o Cristo aparecer de uma forma profética, como Messias, nesse capítulo 9, versículo 6. Que ele trazia seu reino na terra, e esse reino, até o Morrade, a Apostila, se você for ler o livro dele, ele destaca que Isaías destaca Jesus como um reino tanto humano como divino. E Isaías dá um enfoque mais tanto divino e um pouco humano. O divino, ele trata como libertador, como um que vai libertar o povo, vai trazer seu reino na terra, mas focado para os povos. Outra perspectiva, ele já trata da forma humana, como se fosse um filho ou uma criança que iria nascer, na visão mais tradicional. Mas o foco messiânico que releva a Jesus relata realmente o reino de Deus. E ele mesmo diz que ele trará o reino. E esse reino não é qualquer evangelho, ou qualquer palavra, ou qualquer pregação. Porque se você for analisar qualquer palavra que Jesus usou nos evangelhos, ele não diz que veio trazer o evangelho. Em lugar nenhum você encontra. Você vai encontrar Jesus dizendo: eu vim pregar o evangelho do reino. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. João Batista olha para Jesus e diz: melhor que eu diminua e ele cresça, porque é chegado o reino de Deus. Ele também diz que vai entrar no reino de Deus não através da religião, mas através do próprio Deus Jesus Cristo. Então, quando nós vamos analisar a palavra Messias ungido, você analisa tradicionalmente a palavra, dá um enfoque à criança que possivelmente ia nascer, e outra visão que você analisa e você vai ver o próprio Cristo aparecendo. Amém? Pois é, um dos temas importantes também no livro de Isaías é acerca do Emanuel. A gente fala um pouquinho, resumindo, sobre o Messias, mas o Emanuel também é a primeira vez, se não me engano, que aparece na Bíblia. Esse nome Emanuel é no livro de Isaías. Mas, diferente do que alguns pensam, Emanuel, na verdade, foi um filho segundo o que a gente pode entender, a partir do capítulo 7, são capítulos 7, 8, 9, 10, 11 e 12, que falam acerca desse Emanuel. O panorama geral acerca do Emanuel e do propósito desse Emanuel. O Emanuel, na verdade, foi um filho de Isaías, que a gente vê no capítulo 8, o nome dele é Maer Salal Rasbas, o nome do filho de Isaías, que significa, que quer dizer rápido a pilhar e veloz a escola. E quem leu no capítulo anterior, que me parece o capítulo 7, vê que fala de uma virgem. E essa virgem seria a profetisa, que é a mulher do profeta Isaías, que a gente até discutiu sobre esse termo, a palavra virgem, moça, o que significa. A gente viu aqui outra disciplina. E na verdade, esse Emanuel seria um sinal, um filho sinal. A gente pode entender a palavra Emanuel como um filho sinal. A gente sabe que o Emanuel significa Deus conosco, o significado da palavra Emanuel, mas ele pode ser entendido como filho sinal, ou seja, o próprio profeta Isaías, no panorama, no contexto que ele vivia, teve um filho com a profetisa, que era a virgem chamada, teve um filho com ela, esse Sael, que pressagiria, ou que daria a entender o que Deus faria com a nação de Israel.
E nos capítulos também fala que antes do filho dizer papai e mamãe, os assírios iriam invadir a nação de Israel. Então, o Emanuel não é especificamente nesse contexto falando diretamente da pessoa de Jesus, mas é um filho sinal para simbolizar tudo aquilo que Deus faria através da pessoa do Senhor Jesus, através do seu filho Emanuel, que é o Deus conosco. Naquele momento, o Emanuel, que também é o mesmo Maé Salal Rasbás, que é o nome do filho de Isaías, seria um filho nascido dele, naquele contexto, mas que seria uma profecia, esse filho dele seria uma profecia do que Deus faria futuramente com a nação de Israel, trazendo o verdadeiro consolo do povo, a verdadeira libertação através da pessoa de Deus, pessoa física de Deus através do filho dele, que é o Emanuel. E o Emanuel, para a gente entender a diferença entre Jesus e o título Emanuel, Emanuel, ele comprova a intervenção pessoal de Deus na história por meio da encarnação. Ou seja, esse título Emanuel, quando a gente fala, está especificando que Deus esteve fisicamente no meio dos homens, esteve no mundo. E a palavra Jesus especifica um propósito específico ou efeito dessa intervenção. Ou seja, Emanuel explica essa encarnação do Deus vivo fisicamente entre os homens, e o Jesus explica o efeito dessa encarnação, o efeito, o que traria esse Deus conosco, qual é as consequências do Deus estar presente no meio do povo. Bom, e tem algo interessante também no capítulo 11, que fala acerca do rebento, capítulo 11, versículo 1. Esse rebento. Bem, eu estava na última parte. Eu queria falar um pouco da tradição do livro de Isaías, a ideia da autoria dos 3 Isaías. O Marcos até teve um pequeno comentário rápido sobre o assunto. Não é de acordo, tá? É uma questão mais tradicional, no caso nossa, de que o livro de Isaías só teve um autor, tá? Que foi o próprio Isaías. Mas assim, a teologia bíblica minha, que é a teologia que nós estamos estudando, esses teólogos, eles não concordam muito com essa ideia não, tá? Então o livro de Isaías, para os teólogos, vamos dizer assim, biblistas, tá? Está dividido entre 3 autores, que é o primeiro Isaías, tá? Deutero Isaías, na verdade o primeiro chama-se Proto-Isaías ou Isaías de Jerusalém. Isso porque esse Isaías de Jerusalém é exatamente o Isaías que nós entendemos que seja o escritor do livro de Isaías, porque ele conviveu lá em Jerusalém, nessa época ali, num período onde esses teólogos, eles entendem que Isaías, a profecia dele, está muito voltada para a questão social, né? A desigualdade, a injustiça. Os primeiros capítulos, que vão do capítulo 1 ao 39, que seria, Isaías foi escrevido do capítulo 1 ao 39, ele está sempre profetizando contra as injustiças sociais que acontecem ali em Jerusalém. Já a partir do capítulo 40 até o capítulo 55, já entrarei em cena um outro Isaías, que eles chamam de Deutero Isaías. Não se sabe o nome exato desse autor. Eles entendem que ele seria uma espécie de discípulo do Isaías, né? Fez parte da escola e teria dado continuidade, tá, ao trabalho de Isaías. Só que esse segundo Isaías aqui, ele faz as profecias dele não está mais voltada para a questão das injustiças sociais, ela se volta mais para o campo religioso. E aqui o escritor, ele está preocupado sempre em colocar Deus em primeiro lugar. Yahvé é o Todo-Poderoso, Deus é o único, Ele está acima dos outros deuses, etc. Se você lê com cuidado, com atenção, com essa visão, com essa perspectiva bíblica, teológica bíblica, do capítulo 40 ao 55, você vai perceber exatamente que sempre esse escritor está muito preocupado em colocar Deus em primeiro lugar, tá? E o último, que é o trito Isaías, ou o terceiro Isaías, também ninguém sabe o nome, tá? Ele já profetiza no período pós-exílio, tá? Ou seja, esse rapaz aqui, ele já vai profetizar para aqueles judeus que estão
naquele período que nós chamamos de diáspora, né? Estão espalhados, tentando corrigir alguns erros, que alguns estão tentando voltar às mesmas práticas. Então, resumindo, gente, porque tem muita coisa disso, então eu li muito sobre esse assunto, né? Eu li muito sobre esse assunto, tá? Resumindo assim, o que eu observei nesse estudo, tá? Foi baseado na ideia de um alemão, né? Que é o nome dele aqui. Eu não sei se eu vou pronunciar certo. Bernard Laud-Dun, tá? Bernard Johnson. Bernard Laud-Dun, tá? Só que o que me chamou, ele viveu num período em que começou aquelas teorias acerca, tá, do Pentateuco. Nós até vimos aqui que a ideia de que Moisés não seja o único autor do Pentateuco, mas que existiram outros autores baseados naquela teoria lá do Gédes, né? Do Gédes. Então só que ele pegou, lendo sobre a biografia dele, é um especialista, principalmente na área de profecia, se dedicou muito, ele é um pioneiro nessa área. Ele pegou só os outros, claro. Ele pegou as mesmas ideias, as fontes, porque eles começaram a estudar a história, analisar alguns documentos, e começaram a observar que a documentação não batia, né? Os períodos não batiam. Vocês podem observar, como vocês observaram, cada um dos colegas começaram a apresentar com o trabalho, a visão tradicional que a gente tem que interpretar Isaías, às vezes ela acaba entrando em conflito, porque tem alguns textos que não vão explicar outros textos. Então, como é que se resolve esses problemas de conflito? Aí, por isso é que ele, pensando nessas ideias, ele e outros estudiosos mais à frente, entendem que o livro não tem somente um escritor, mas que cada escritor escreveu no seu tempo uma determinada situação diferente. É só isso que eu tenho a falar. Glória a Deus. Aleluia. A alma não salvou. Não, mas de fato,